Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou apresentar para vocês o artigo Satisfação dos Acadêmicos de Ciências Contábeis, um estudo com equações estruturais do Admir Renan Volotini Gomes, do Rafael Maximiano Ferreira, do Samuel Lincoln Leandro de Lima e da doutora Silvana Anita Walter. Então, o presente estudo ele tem o objetivo de analisar quais atributos influenciam a satisfação geral dos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis. E para atender esse objetivo do estudo, o referencial teórico ele foi dividido em satisfação dos estudantes, metodologias de ensino em ciências contábeis e, posteriormente, foi elaborado um background teórico para fundamentar a construção de 9 hipóteses que a gente vai ver um pouco mais para frente. Bom, pessoal, na parte da metodologia, então, nós temos uma abordagem quantitativa do tipo survey. Os dados foram obtidos de fonte primária por meio da aplicação de questionário com escala Likert, e a amostra da pesquisa é composta por 368 respondentes acadêmicos do curso de Ciências Contábeis matriculados em uma instituição de ensino superior privada situada na região oeste do estado do Paraná. A equação demonstra o cálculo de erro amostral para uma precisão de 5%. Assim, em razão da amostra coletada ser maior que 222, a análise em questão detém um nível de precisão de ao menos 5% de significância. Nessa figura é possível verificar, então, o que seria, hipoteticamente, a influência na satisfação geral dos alunos. Nesse estudo em questão, é apresentada a seguinte equação, e os autores não colocam a definição de cada letra, porém, então, supomos que seja o somatório, né, de todas as regressões, junto com o termo de erro da equação. As equações estruturais empregadas nessa análise elas foram realizadas pelo método de PLS via bootstrapping, né? Pois dessa maneira os coeficientes dos caminhos eles são mais estáveis, ou seja, né, os p-valores eles são mais confiáveis, tanto para amostras pequenas quanto para amostras grandes com outliers. Os autores também acabam salientando que o teste T, que seria o T-Student, né, ele é substituído com o uso do bootstrap, né, e assim ele acaba analisando com 500 repetições. A amostra ela foi composta por 368 observações e 12 variáveis latentes com 11 indicações. Os resultados da correlação dos construtos, que são as variáveis latentes, né, eles obtiveram valores superiores a 0,7, né, ou seja, os dados eles estão adequados com relação ali do alfa de Cronbach, e o coeficiente de confiabilidade composta também foi validado, né, porque o alfa de Cronbach também obteve valor acima de 0,7 para esse modelo, né. Sendo assim, foi possível realizar a validação ali do conteúdo estrutural e não se descartou nenhum construto. A variância média explicada ela também demonstrou que a validade dos construtos foi convergente para uma mensuração, porque os resultados obtidos por ela foram maiores que 0,5, né? O menor valor obtido ali foi 0,5339, que é referente ao construto grade curricular. O modelo estrutural ele é validado pela verificação dos valores do R quadrado, né? E a aprendizagem e o desempenho pessoal ela é explicada de forma direta pela dimensão de conteúdo atualizada em 85,73%. E a dimensão de conteúdo atualizado, né, ela é explicada em 47,25% de forma direta pelo método de ensino. Então a gente consegue notar que a maior parte das variações dessa dimensão ela é determinada pelo erro. Então a gente consegue ver que a percepção dos acadêmicos sobre o método de ensino ela é explicada por outros fatores que não foram abordados no estudo que está aqui presente, né? O nível de exigência do professor ele obteve um coeficiente de determinação igual a 75,45%,
pela avaliação adequada do conteúdo. Então, as categorias de análise da organização, né, que seria as categorias de análise ali, organização das atividades do curso, elas obtiveram um coeficiente de determinação igual a 90,34% sobre o construto qualidade do ensino e desempenho do curso. Já a categoria de análise de relacionamento com o professor, ela deteve o coeficiente de determinação igual a 95,24%, sendo este explicado pela categoria de nível de exigência do professor. A satisfação geral apresentou maior coeficiente de determinação, de maneira que a dimensão qualidade do ensino e desempenho do curso, né, relacionamento com o professor e aprendizagem e desempenho pessoal possuem poder de explicação do construto de 96,98%. Então a gente justifica esses valores em razão da quantidade de variáveis explicativas que compõem o modelo. Aqui na tabela 2 a gente vai poder ver a validade discriminante dos construtos do estudo, né? A gente tem que ressaltar que as variáveis latentes que obtiveram indicadores próximos ou com correlação maior que a raiz quadrada da variância média extraída, elas não apresentam validade discriminante satisfatórias. As variáveis latentes aprendizagem e desempenho pessoal e conteúdo atualizado, elas apresentam indicadores bem próximos e isso pode indicar que os estudantes têm maior percepção de aprendizagem quando eles são apresentados conteúdos atualizados. O conteúdo atualizado ele não detém validade discriminante sobre o aprendizado e o desempenho pessoal. De forma idêntica, as categorias nível de exigência do professor, organização do curso, qualidade do ensino e desempenho do curso, relacionamento com o professor e satisfação geral, elas não apresentaram validade discriminante quando comparadas à grade curricular. É possível identificar a existência de relações positivas entre aspectos voltados à grade curricular e a qualidade do ensino superior. A satisfação geral e o nível de exigência dos professores com a qualidade do ensino e desempenho, elas apresentaram indicadores bem próximos, o que também indica que não há validade discriminante entre as variáveis explanatórias e a independente. É também evidenciado que a satisfação geral está correlacionada com as suas variáveis explicativas. E isso pode indicar que o estudante tem maior percepção sobre a satisfação do curso quando ele possui uma relação mais próxima com o professor. Então a gente pode avaliar isso lá na tabela 3 também, que a gente vai ver mais para frente, que se existe ali colinariedade entre as variáveis. Aqui na tabela 3 a gente vai poder ver a colinariedade entre as variáveis independentes, né? Os índices da tabela 3 eles vão demonstrar apenas os valores referentes à colinariedade que é obtida entre as variáveis, né, por meio da Variance Inflation Factor, que seria o VIF. Né? Com base nos valores apresentados, a gente comprova a inexistência de colinariedade e, portanto, que a gente tem que dar uma ressaltada que existe ali uma relação linear entre variáveis explicativas, porque os valores consideráveis aceitáveis eles ficam entre 1 e 10. Os valores menores encontrados eles foram inerentes às relações entre as seguintes variáveis: o conteúdo atualizado, a avaliação adequada, o método de ensino, o nível de exigência do professor, o relacionamento com o professor, e todos foram igual a 1. Já os valores máximos encontrados eles foram superiores a 9,9 referente às variáveis relacionamento com o professor, qualidade do ensino e desempenho, concurso e satisfação geral. As influências comprovadas e não comprovadas, elas são empregadas nas categorias de análise que a gente vai ver na próxima tela. Então, gente, aqui nessa tela a gente vai ver os coeficientes e influências que são encontradas em cada uma das hipóteses que foi criada no estudo, né? Então, de acordo com o p-valor encontrado na hipótese 1,
A influência da organização das atividades do curso sobre a qualidade do ensino do curso ela não pode ser rejeitada ao nível de 1%. Né? Então, é constatado que há uma relação positiva entre os aspectos relacionados à organização do curso com a dimensão qualidade ensino ou desempenho do curso. Sendo assim, gente, a influência ela acaba sugerindo que a equipe responsável pela estruturação do curso ela deve se ater ali ao planejamento das atividades do curso, né? Como, por exemplo, forma de agendamento dos trabalhos e avaliações e negociações de horários existentes entre o professor com os alunos, entre o professor com a instituição, e também uma forma de viabilizar outras atividades dos alunos com os professores dentro e fora das organizações, né? E esses fatores eles influenciaram de forma positiva a percepção sobre a qualidade do ensino, do curso e também do desempenho dos alunos, e também quando são analisadas na percepção acadêmica de ciências contábeis. A influência da grade curricular sobre a qualidade do ensino, que seria a hipótese 2, ela não pode ser rejeitada ao nível de 10%, né? Sendo assim, os resultados encontrados eles vão demonstrar que para os acadêmicos do curso de contabilidade existe uma influência positiva e a percepção dos acadêmicos referente aos aspectos voltados à grade curricular, como cargos, carga horária, ordenamento da disciplina, direcionamento do curso, né, e qualidade e relevância das disciplinas, eles determinam a percepção sobre o desempenho do curso em comparação com outras instituições. Porém, eles não influenciam a percepção sobre o atendimento às suas necessidades pessoais, nem as percepções sobre a qualidade geral do curso. Também é notável que as categorias de análise da organização das atividades do curso e grade curricular, elas são fundamentadas para explicar a percepção sobre a qualidade do ensino. E elas foram validadas, permanecendo em consonância com estudos que fundamentaram o artigo que foi realizado. Né? A influência da qualidade do ensino do curso sobre a satisfação geral do curso, que seria a hipótese 7, além de significância de 5%, ela obteve uma influência positiva. Sendo assim, os resultados encontrados eles vão de encontro aos estudos de Gonçalves, que descrevem, né, a qualidade que é o que mais impacta a satisfação. E também, quanto maior a percepção dos acadêmicos sobre o curso de contabilidade da instituição em comparação com as outras instituições, maior será a satisfação geral destes estudantes. Né? Da mesma forma, quanto maior a percepção de que o curso ele atende à necessidade ali do estudante, maior vai ser a satisfação geral com o curso. Na mesma direção, é possível ver que a percepção da qualidade geral do curso ela está ligada com a satisfação geral do estudante. E a influência da avaliação adequada sobre a qualidade do ensino e desempenho, ela não pode ser rejeitada ao nível de 10%, que seria a hipótese 3, uma vez que se demonstra positiva. Né? Então, esse resultado ele vai corroborar para que seja destacada a importância da avaliação adequada sobre o aprendizado dos alunos. Então é possível ver através desse resultado que quanto mais os professores testam o conhecimento dos alunos com o intuito de realmente certificar se houve entendimento e memorização, maior será a percepção sobre o nível de exigência dos docentes. Então, quanto mais os professores antecipam problemas ensinados, mais exigentes eles se tornam. Ou seja, né, quando os professores desafiam os alunos com situações que ainda não ocorreram, por exemplo, essas percepções justificam-se pelo fato de que o professor retira os alunos da zona de conforto, estimulando-os a buscarem novos desafios. Então, nesse sentido, a influência do nível de exigência dos professores, que seria a hipótese 5, ela exerce uma influência positiva ao nível de 1% de significância na percepção sobre o relacionamento com os professores. Né?
Então, os resultados do estudos, eles vão indicar que quanto maior for a percepção sobre a flexibilidade com relação ali aos trabalhos e provas, né, e também aos critérios de avaliação e ao nível de exigência, melhor será o conteúdo ministrado pelo professor e maior será a percepção sobre o relacionamento do acadêmico com o professor. O relacionamento com o professor, que seria a hipótese 8, ele vai demonstrar uma influência positiva e significativa sobre a satisfação geral, contendo um nível ali de 1% de significância, né? E ele vai constatar que a interação positiva nesse relacionamento entre professor e aluno pode ajudar na satisfação geral dos estudantes. O método de ensino utilizado pelos professores, ele influencia positivamente, que seria ali a hipótese 4, né, método de ensino e conteúdo atualizado, ao nível de significância de 5%. Então, os resultados eles vão estar de acordo que existe uma importância dos métodos de ensino perante as percepções sobre o aprendizado dos estudantes. Então, conforme as unidades de análise, né, dessa categoria, a gente vai poder inferir que quanto maior for a percepção sobre a clareza dos assuntos que são expostos com relação ao domínio dos professores a respeito do conteúdo e da utilização de métodos de ensino adequados, maior será a percepção dos acadêmicos com relação ao contexto no qual eles mesmos estão inseridos. Então, é possível evidenciar que no componente curricular ter o conteúdo atualizado influencia positivamente, que seria a hipótese 6, a percepção dos acadêmicos sobre sua aprendizagem e desempenho pessoal com significância de 5%. Então, essa influência ela vai se justificar pelo fato de que quanto mais os professores estão atualizados e detêm mais especializações em nível estrito sensu, mais demonstram conhecimento sobre os assuntos ministrados, né? Esse fator ele impacta tanto a percepção dos acadêmicos sobre a aprendizagem quanto a percepção sobre o desempenho pessoal. Porém, a aprendizagem percebida e o desempenho pessoal eles não influenciam, né, que seria a hipótese 9, a satisfação geral com o curso. Esses resultados eles divergem dos estudos que falam que esses resultados deveriam ser positivos e acabam que esses resultados são negativos. E essa relação ela se justifica pelo fato de que os alunos têm a percepção de que nível de aprendizagem é algo que não compete à instituição e aos professores, e sim aos próprios alunos. Então, de acordo ali com as categorias de análise propostas, a satisfação geral do curso ela foi explicada pelos aspectos voltados ao professor e pela qualidade de ensino e desempenho do curso, e os aspectos voltados a relacionamento com os professores são os que mais influenciam a percepção dos alunos em comparação ao planejamento das atividades pelo nível de significância e pelos valores dos nossos coeficientes. Então, concluindo, né, o objetivo do nosso estudo era analisar quais atributos influenciam a satisfação geral dos acadêmicos do curso de contabilidade. E entre as categorias de análise propostas, todas se demonstraram como influência positiva, né, exceto a aprendizagem e o desempenho pessoal. Destaque-se também que foram identificados aspectos voltados à qualidade do ensino e desempenho do curso, e também aspectos voltados ao relacionamento com os professores, né, o qual impacta a satisfação geral com o curso e a percepção dos acadêmicos. E ao analisar o foco sobre a qualidade do ensino do curso, foram encontrados resultados que sugerem que esses atributos eles são influenciados pela percepção sobre a organização e o planejamento das atividades da organização. Sendo assim, a maneira como são organizadas as atividades do curso e o planejamento das atividades, eles são fatores determinantes nos quais os gestores das instituições de ensino eles têm que se ater. É preciso ressaltar que a percepção sobre a grade curricular também influencia de maneira similar a qualidade do ensino, né? E os resultados do estudo eles sugerem que os acadêmicos do curso
eles reconhecem a importância da grade curricular elaborada pela instituição e também percebem que essa grade vai impactar positivamente a qualidade do ensino e desempenho do curso. Então, para conseguir aumentar a percepção sobre a qualidade do ensino, sugere-se que os gestores eles criem mecanismos para elevar a importância percebida do componente curricular e também relacioná-la com a teoria e a prática, por exemplo, né? A importância de se ter uma percepção elevada sobre a qualidade do ensino e o desempenho do curso, ela está no impacto de que a causa na satisfação geral dos acadêmicos com o curso, assim como essas relações foram observadas pelos gestores das instituições, elas poderão contribuir de forma eficiente para a satisfação dos acadêmicos. Porém, o professor ele também ocupa um papel de destaque na percepção do aluno perante a satisfação geral, porque os resultados do estudo eles demonstram que quanto mais os professores instigam os alunos na busca do aprendizado, maior será o nível de exigência, né? Porém, essas atitudes retiram os alunos da zona de conforto e se instaura na sala de aula como se fosse algo inadequado. E elas acabam impactando diretamente na satisfação geral dos alunos, fazendo com que eles se sintam insatisfeitos. Como contribuição, o estudo ele vai trazer que, para a tomada de decisão, cabe aos gestores de cursos observarem que a percepção dos acadêmicos com relação à satisfação geral, ela tem como determinante a postura dos professores, né? E assim atrair profissionais que tenham habilidades tanto para gerenciar as turmas, como também avaliar e também a satisfazer o nível de exigência, considerando o grau de dificuldade de cada conteúdo para cada um dos estudantes, de forma a aumentar a satisfação ali geral dos acadêmicos. Porém, esses aspectos eles não podem limitar ali os professores no desempenho das atividades. Os resultados apontam que pode ter ali uma balança entre a satisfação dos alunos e também o nível de exigência que os professores podem ter, até mesmo nas formas de avaliação, né? Dependendo do domínio de conteúdo e especialização do professor na área em que ele está ministrando o conteúdo. Então, muito obrigado a todos. Agradeço ao professor e aos colegas por terem ficado até aqui e continuamos na aula.